Capítulo 185. A gaiola dentro da formação de equipe. Com isso dito, a União Comercial Soros está disposto a aguardar mais um mês. Sua Majestade, você pode ter a oportunidade que você deseja. Parecia que o gerente de túnica preta não gastou muito esforço para pensar e fazer uma concessão. Medir todas as ações como uma análise de custo e benefício era uma qualidade obrigatória para se tornar um negociante de sucesso. A União Comercial Soros era uma corporação comercial, e o objetivo de um negociante era maximizar os lucros. A matança era a última coisa que eles fariam, a menos que não houvesse alternativa. Redknapp queria denunciar isso para a sede da União e pedir aos mestres que destruíssem um dos 3 principais grupos de mercenários do reino de Zenith, a fim de garantir a fama e a reputação da União Comercial Soros. No entanto, devido à determinação do rei de Chambord em buscar vingança, estava tudo bem ser generoso uma vez. Se o rei de Chambord fosse bem-sucedido, a União Comercial Soro poderia omitir alguns dos seus problemas também. Se ele falhasse, era apenas um grupo mercenário Blood Edge. A União também poderia destruí-lo facilmente. Claro, estas eram apenas questões menores. A coisa mais importante para Redknapp era talvez que ele pudesse usar o grupo mercenário Blood Edge para descobrir mais coisas que ele gostaria de saber e ver se o rei de Chambord tinha um potencial tão forte quanto a inteligência relatou. Valia a pena para a União começar o plano novamente e fazer o investimento. Sob uma atmosfera cordial, eles não discutiram sobre os principais temas, mas apenas conversaram sobre temas triviais. Desde o início, a senhora de vestido vermelho chamada Shirley apenas olhou para Fei algumas vezes. Ela não disse nada. Não era que ela estava fria, mas era mais como um sentimento de autoconfinamento. Alexander, eu pedi ao guarda para preparar água quente para você, disse uma voz doce e macia. Angela abriu a porta da frente da tenda, entrou e disse: a princesa mais velha disse que gostaria de ter um banho quente depois de um longo passeio. Ela ficou surpresa porque descobriu que havia um convidado na tenda depois que ela falou. Ela cobriu seus lábios vermelhos com os dedos. Mas em breve, ela mudou para a atitude sou rainha, sorriu para Redknapp e caminhou para o lado de Fei. Ela capturou tanto a atenção de Redknapp quanto a da senhora. A senhora que apareceu de repente era muito atraente e glamourosa. Parece que havia um holofote sobre ela. Redknapp e Shirley tinham um alto status na União Comercial Soro. Ambos eram bem informados e experientes. No entanto, era raro ver uma dama tão elegante e refinada. Angela com seu vestido maxi branco e Fei com sua armadura ensanguentada sentaram-se juntos. Que cena harmoniosa! Redknapp e Shirley ambos exclamaram sua admiração em seus corações. Que casal perfeito! O aparecimento de Angela lembrou a Redknapp que eles não deveriam ficar mais tempo, então ele se levantou e sorriu. Ele ponderou e perguntou: Sua Majestade, eu ouvi que Tanasha, a princesa mais velha, também está no exército, e eu a encontrei algumas vezes. Eu queria saber se eu poderia visitar a princesa. Fei sorriu. Ele sabia que este gerente não pedia por permissão, mas estava apenas mostrando sua cortesia. A princesa estava aqui de qualquer jeito, mas a maneira como este gerente da caravana Soros falou, Fei se sentiu muito confortável, então sorriu e disse: sim, claro. Fique à vontade. Depois que eles se foram, Angela pediu ao guarda com entusiasmo para enviar água quente. Assim como uma esposa cuidando de Fei, ela removeu sua armadura, limpando a sujeira e o sangue. Nos últimos 3 a 4 anos, Alexandre foi um retardado, como uma criança pequena. Angela e Emma estavam cuidando dele, mesmo dar banho não era uma coisa incomum. A princesa ficou na carruagem nos últimos dias. Você estava em contato com ela todos os dias. Diga-me, o que ela tem feito? Ficou muito mais confortável depois de um banho quente. Fei tirou a toalha branca e limpou a água do rosto e perguntou com curiosidade. Nada demais. Angela piscou e disse: eu sinto que a princesa Tanasha é muito triste. Ela tem uma doença estranha, então ela é muito fraca o tempo todo, especialmente durante o outono gelado. Ela não pode tomar o vento, caso contrário, sua condição piorará.
É por isso que ela só pôde ficar na carruagem. Se eu fosse ela, ficaria muito entediada. Então, Emma e eu sempre a visitamos. Eu acho que ela é realmente muito agradável. Da descrição de Angela, ele se lembrou da primeira vez que conheceu a princesa. Esta foi a primeira vez que descobriu que o corpo fraco e magro com um par de olhos azuis na memória era muito vívido. Na primeira vez que se conheceram, Faye pensou que a princesa parecia ter uma doença estranha e era muito fraca. Portanto, ele lhe deu a poção de recuperação de energia por diversão. Ele simplesmente não sabia se a princesa realmente tinha tomado a poção, ou se ela jogou longe há muito tempo. Ah, sim, Alexander, a princesa Tanasha mencionou que a poção roxa que você lhe deu pareceu ser eficaz, mas ela terminou com a garrafa. Você ainda tem alguma extra? Você pode? Angela perguntou a Faye com seus grandes olhos redondos. Embora ela não tivesse terminado suas palavras, era óbvio o que ela estava tentando dizer. Parece que a princesa era muito boa em ganhar o coração das pessoas. Pelo menos Faye claramente viu isso desta vez. Ao mesmo tempo, Angela tratava a Santa do Império como sua melhor amiga, assim como Emma. Angela nunca pediu a Faye por nada. Ele não podia acreditar que a primeira coisa que ela pediu seria para a princesa. Faye deu sua poção a Angela imediatamente. Mesmo sem mencionar uma pequena garrafa de poção, para Faye, não importa o que essa doce jovem pedisse, ele tentaria o seu melhor para satisfazê-la. Esta amável e gentil jovem era a parte mais gentil do coração de Faye. Não importa se fosse uma inundação de ondas bestas do mundo diablo ou a matança sangrenta na realidade, sempre que o rosto dessa dama aparecia em sua mente, seu coração se sentia muito mais tranquilo. Essa dama igual a uma fada deve ser um presente de Deus. Não foi a primeira vez que Faye teve esse pensamento. Ao ver o rosto excitado de Angela quando ela trouxe a poção para a princesa, Faye sorriu. Talvez a princesa tenha mencionado a poção roxa para Angela de propósito. Ela não podia pedir porque tinha o status de princesa mais velha, então ela usou Angela para pedir a poção. Faye entendeu esses truques sem necessidade de pensar sobre isso. Uma coisa que surpreendeu Faye foi que a princesa realmente tomou a poção que ele deu, e não jogou fora. Além disso, as coisas que ele havia feito nos últimos dias haviam sido um pouco fora da linha. Como capturar o território principal do reino de Blackstone sem a permissão do Império, e destruir muitas das minas do reino Blackstone. Esses atos podem ser considerados traição contra o Império e a princesa viu tudo, mas ela não disse nada. O que aquele cérebro aterrorizante pensava sobre isso? Faye estava pensando nesta questão. A princesa do Império Tanasha, a santa da sabedoria que parecia ter tudo sob controle, o pesadelo de todos os nobres solteiros, até o rei Akshin tinha que levá-la a sério. Esta era realmente uma personagem aterrorizante. No dia seguinte, o clima parecia extraordinariamente agradável após a noite de matança. Um novo dia começou, a margem do lago ficou ocupada depois do café da manhã. Embora Faye e Redknapp não tivessem acordos orais, a caravana Soros e a força expedicionária de Chambord avançaram juntos. Entre as equipes, havia 4 cavalos puxando uma gaiola de aço. Dentro da gaiola, estava um dos 6 famosos guerreiros de elite mercenário do Blood Edge que foi espancado e estava com machucados e completamente aleijado, cobra louca de um olho. Assim como um cão deitado no chão, nem mesmo se mexendo um pouco. Se ele não estivesse olhando odiosamente a figura do cachorro preto gigante na frente com uma linda garota em seus braços, as pessoas pensariam que a gaiola carregava um monte de carne podre. Embora Oleg tenha usado métodos sangrentos, ele mal recebeu informações. O resto dos soldados do Blood Edge se renderam e deram toda a informação depois de ficarem aterrorizados por medo de Oleg. No entanto, eles eram apenas os personagens inferiores e eles mal sabiam de alguma coisa. Para o homem musculoso calvo, o pervertido da meia-idade e a endemoniada da linhagem dos elfos negros, os principais líderes, é claro, eles sabiam muito mais, mas sabiam que eles morreriam com certeza quando foram capturados por Faye.
Então, esses foras da lei que se acostumaram com o gosto do sangue foram muito difíceis durante o interrogatório. Até o velho Zolaski e Modric mataram o pervertido de meia-idade e a velha Elfa com a espada, já que já não podiam mais ser interrogados. Oleg ainda não conseguiu obter mais informações sobre o grupo mercenário Blood Edge.